Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é a doutrina do corpo de Cristo, do modo como é ensinada na Igreja Cristã Maranata. É bíblica? Se você está acompanhando todos os vídeos do nosso canal, já deve saber que eu estou apresentando as dúvidas que eu tinha quanto às doutrinas da Igreja Maranata e o modo como eu consegui eliminar essas dúvidas examinando a palavra de Deus. Algumas doutrinas eu demorei um pouco para questionar, porque eu precisava estudar a Bíblia para entender melhor do que se tratava. Mas no caso da doutrina do corpo de Cristo, do modo como era e ainda é ensinado pela Maranata, desde o começo, desde a minha conversão, eu já achava estranhas algumas colocações da liderança da igreja. Mesmo na minha imaturidade espiritual, como um novo convertido, e sem conhecer as outras igrejas evangélicas, até porque eu saí da Igreja Católica diretamente para a Igreja Maranata, mas eu já tinha dificuldades para entender a razão pela qual Deus daria tantos detalhes de sua vontade apenas às pessoas que congregavam na Igreja Maranata. Eu achava estranho o fato dos demais cristãos, mesmo os evangélicos, não receberem as mesmas orientações do Espírito Santo de Deus. As perguntas que eu fazia no meu coração eram as seguintes: por que o Espírito Santo desprezava os demais cristãos evangélicos? E aqueles homens e mulheres que fizeram história e morreram por Jesus, lutando para que o Evangelho chegasse até nós, por que Deus não revelou esses detalhes a essas pessoas também? E eles não faziam parte do corpo de Cristo? E quanto aos meus parentes que servem a Deus em outras denominações, essas denominações tão criticadas pela Igreja Maranata, eles não fazem parte do corpo de Cristo? E a resposta que eu tinha vinda dos ensinamentos doutrinários da Igreja Maranata era a seguinte: Deus se revela de modo diferente a nós, Igreja Maranata, porque nós somos a obra do Espírito Santo revelada em Joel capítulo 2. Todos os outros grupos religiosos não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e, se ouvem, não lhe obedecem. Apenas nesta obra, referência à Igreja Maranata, as pessoas estavam totalmente disponíveis para ouvir e obedecer às orientações do Espírito Santo de Deus. Eu vou dar alguns exemplos usando trechos de algumas aulas dos seminários da Igreja Maranata, para que ninguém pense que eu estou exagerando ou mesmo inventando alguma coisa. Vamos começar observando um trecho da aula Movimento e Corpo 1, do seminário de primeiro período de 8 de maio de 2004, onde o próprio presidente da Maranata faz distinção entre a Igreja Maranata, chamada obra, e tudo o que não faz parte da Igreja Maranata, e que eles chamam de religião, tradição, movimento, mescla e etc. Vamos ver o vídeo. A religião em si, até com o nome de cristianismo, ela muda. Ela muda por quê? Porque ela não tem compromisso com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem dita as normas. Quem dita as normas é o próprio homem, não é? Então, é uma reunião de grandes líderes, de pessoas muito inteligentes, de pessoas extraordinárias, de pessoas que são donas de Deus. E elas podem fazer tudo. Perceberam? Nesse trecho, me parece claro que os membros da Maranata aprendem que somente a Maranata é a igreja que está comprometida com o Espírito Santo. As outras igrejas, chamadas de religião, seriam, então, segundo o presidente da Maranata, comandadas por homens, enquanto a Maranata seria comandada pelo Espírito Santo de Deus. É assim que as pessoas, então, começam a captar estas mensagens. Mas ele não para por aí. Ele acrescenta, na mesma aula, que a Maranata saiu do meio dos grupos religiosos que existiam, porque aqueles grupos não queriam essa experiência de ouvir e de obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Vejam só. Nós viemos do meio de religiões
de grupos religiosos que nunca se interessaram por uma experiência com Deus. Nunca se interessaram por obedecer, nunca. Nunca tiveram a experiência de querer obedecer, nunca. É tudo mais ou menos. Não, tá mais ou menos, Deus é bom, mas eu faço o que eu quero. Eu faço hoje o que Deus quer, mas amanhã eu faço o que eu quero. Então é isso, a nossa experiência foi diferente. Então, esse trecho reforça que o presidente da Maranata ensina os membros da sua denominação que, entre todos os demais religiosos do planeta, somente eles são a igreja interessada em obedecer a Deus. Segundo o presidente da Maranata, enquanto nas demais igrejas as pessoas fazem aquilo que elas querem, a experiência da Maranata seria diferente. Pois a Maranata seria o grupo que Deus escolheu, eu já falei isso, porque eles seriam os únicos dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas isso fica mais evidente quando nós vemos um trecho de uma outra aula sobre obra revelada, no 6º período de 5 de setembro de 2004. Vejam só. Só existe salvação na obra. Tem um pessoal dizendo aí, os maranatas dizem que só existe salvação na obra. Pode responder que sim, só existe salvação na obra do Senhor, só. Aí você pergunta, um dia um americano chegou para mim e disse, vem cá, a obra de Deus está só aqui? Eu digo, não sei. Ué, vocês falam tanto na obra de Deus? Eu digo, a obra de Deus está aqui, porque nós estamos fazendo exatamente o que está aqui e o que o Espírito Santo tem falado. Então, a obra está aqui. Sim, e nos outros lugares? Nos outros lugares eu não sei, porque eu não tenho tempo de ir lá. Meus irmãos, é bom lembrar que toda a estratégia de se inculcar alguns conceitos nas mentes das pessoas, ele é sempre muito sutil. Para se chegar a algumas conclusões, muitas vezes nós precisamos juntar pedaços soltos de diversas aulas, entender as mensagens subliminares e observar algumas contradições propositais. Muito bem, para concluir essa introdução, em resumo, eu posso dizer que quando eu fiz os meus primeiros questionamentos sobre o porquê Deus só revelava os seus mistérios à Igreja Maranata e só mostrava detalhes da sua vontade para este grupo especial de pessoas, a resposta, obtida dos ensinamentos da Maranata, era sempre a mesma, que, em resumo, nós somos a obra do Espírito Santo, os únicos que obedecem a tudo que o Espírito Santo revela, e todos os outros grupos religiosos não ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, e se ouvem, não lhe obedecem. Evidentemente, essa resposta ela não me convencia. E com o passar do tempo, de tanto ouvir essas coisas, são diversos seminários, um atrás do outro, e também eu fui notando a incoerência destas mensagens, até que chegou o dia em que eu simplesmente não podia mais permanecer na Igreja Maranata por um problema de consciência. A minha consciência não ficava tranquila. Eu já havia percebido que eu estava fazendo parte de alguma coisa que, no meu entender, não agrada a Deus. Essa foi a principal razão para eu concluir que eu não poderia mais ficar na Igreja Maranata. Eu não podia negar o corpo de Cristo. Eu percebi que, ao abraçar a doutrina sobre o corpo de Cristo, do modo como era ensinado pela Maranata, eu estava, na verdade, negando o verdadeiro ensinamento sobre o corpo de Cristo. E eu não podia mais ser conivente com uma mensagem exclusivista da salvação, porque isso, a meu ver, era uma tremenda presunção e, acima de tudo, uma injustiça com todos os nossos irmãos que buscam a Deus em outros lugares que não sejam a Maranata. E em certos aspectos, eu comecei a observar, inclusive, que essas pessoas de outras igrejas, elas eram mais humildes,
mais empenhadas em conhecer a palavra de Deus, mais abertas ao diálogo, e elas não tinham preconceitos a nosso respeito e nem o exclusivismo a respeito da salvação. Eu percebi que a Maranata fazia de seus membros verdadeiros fariseus hipócritas. Me perdoem. Mas por quê? Porque na frente dos irmãos das outras igrejas eles tratavam essas pessoas bem, mas pelas costas eles menosprezavam, ridicularizavam, e isso de diversas formas que você já deve ter visto nos vídeos do passado. E isso me incomodava demais. Hipocrisia, falsidade é uma coisa horrorosa. Foi então, exatamente ao questionar essa doutrina do corpo de Cristo da Maranata, que meus olhos se abriram. E desde então eu comecei a examinar todas as demais doutrinas da Maranata, como eu estou fazendo agora com vocês neste canal. Mas muito bem, para demonstrar o modo equivocado como essa doutrina do corpo de Cristo é ensinada na Maranata, vamos examinar agora mais um trecho da aula do presidente da Maranata, onde nós podemos perceber o exclusivismo religioso associado à doutrina do corpo de Cristo. Vejam só. Então, é um privilégio para nós participarmos de uma operação do Espírito Santo nos últimos dias. A eternidade vai conferir isso. Se nós olvidarmos, se nós misturarmos com tudo que existe aí, sem definição, nós não somos corpo de Cristo, nós somos carne, um bolo de carne. Nós temos de ter uma identidade, nós temos caracteres genéticas, não é? Nós temos que ter caracteres genéticas daquele que nos chamou, da família eterna, como resultado de um pacto, de uma aliança na eternidade. Nós temos de ter o reflexo disso. Perceberam, irmãos? O presidente da Maranata, ele eleva a Igreja Maranata ao título exclusivo de obra do Espírito Santo, ao mesmo tempo em que ele exclui todos os demais grupos religiosos dessa definição. Observem que ele foi taxativo ao dizer que eles não poderiam se misturar com tudo o que existe por aí, em uma clara indicação dos demais grupos religiosos, os quais ele faz questão de apontar como um bolo de carne, ou seja, de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Agora, para quem não conhece o verdadeiro conceito de corpo de Cristo, eu vou mostrar um trecho de um vídeo de um youtuber apologeta, o Rafael Leonessa, do canal Clica Que Não. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na nossa descrição. E nesse trecho que eu vou passar, ele faz uma rápida e suficiente abordagem do que seja o corpo de Cristo. Vejam só. Então, Gedeuti argumenta que a Igreja Cristã Maranata é a Igreja revelada, é obra revelada, porque está em Joel capítulo 2. Só esse argumento aí não é muito bom para a Igreja Cristã Maranata ser a obra revelada. Porém, é isso que Gedeuti ensina, que a Igreja Cristã Maranata está revelada em Joel capítulo 2. Todos os livros em que vai explicar sobre o surgimento da Igreja Cristã Maranata está sempre baseado e pautado em Joel capítulo 2. Muitos dos membros não percebem, mas automaticamente ensinando que a Igreja Cristã Maranata está profetizada em Joel capítulo 2, eles já estão desqualificando todas as outras igrejas e colocando a Igreja Cristã Maranata como a igreja verdadeira, a obra revelada em Joel capítulo 2. Não é a Igreja Cristã Maranata que está revelada em Joel capítulo 2. Qual é a igreja que está revelada em Joel capítulo 2? A igreja verdadeira. Sobre Jesus, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus é o cabeça de um corpo. Esse corpo não é feito de pedras. Jesus é a cabeça, o corpo é feito de pessoas. Então é uma analogia, uma pedagogia. É uma forma de ensinar que existe um corpo de pessoas e Jesus é a cabeça. Jesus não é a cabeça de um prédio. Jesus é a cabeça de um corpo que é formado de pessoas e não de tijolos e cimento. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos,
quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Perceba então que Paulo ele diz que esse corpo é formado de gregos, escravos e livres, ou seja, de todas as pessoas que creram e foram inseridos nessa igreja. Então, igreja não é uma placa, igreja não é uma denominação, mas igrejas são pessoas. Essas pessoas que formam o corpo de Cristo. Essa é a chamada igreja universal. Todos os salvos de todo o mundo formam o corpo de Cristo. E também, é claro que existe a igreja local. É uma igreja, salvos que localizam ali, estão localizados em algum lugar. Paulo, apóstolo, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Paulo entende então que existiam igrejas que estavam localizadas na Galácia. Eram grupos que se reuniam, eram igrejas locais. E todas elas faziam parte do corpo de Cristo. Quando a Maranata afirma que ela é a obra revelada, ninguém vai destruir, porque é a obra do próprio Deus. Quando eles afirmam isso, automaticamente eles já excluem todos os outros cristãos. A igreja Maranata é uma igreja nova. Quando a igreja Maranata surgiu, já vários missionários aí deram suas vidas para poder levar o evangelho. Foi a Maranata que trouxe o evangelho para o Brasil? Foram os missionários cristãos. Infelizmente, muitos maranatas não conhecem a própria Bíblia e nem tampouco a história. Muitos cristãos que nem congregavam em uma igreja específica, uma denominação específica. Muitos desses jovens, ali no século XVIII, no Trinity College, a Sociedade Bíblica Britânica enviou esses jovens para o mundo para poder levar Bíblias e também evangelizar pessoas. A Igreja Cristã Maranata nem existia, essa obra revelada. A obra revelada está lá em Joel 2, que é cumprido em Atos 2. Todas as pessoas salvas naquele momento já faziam parte desta obra revelada em Joel 2. Não foi a Igreja Cristã Maranata que surgiu aí com o verdadeiro cristianismo. A igreja já existia. A Igreja Cristã Maranata é nada mais, nada menos que uma ramificação de outra igreja em que Gideoti, infelizmente, uma pessoa com baixo conhecimento bíblico, teológico, apologético, tá? Ele usa então o nome de Deus para poder crescer esse nome Maranata, cobrar o seu dízimo que você paga aí para a Igreja Cristã Maranata e, infelizmente, se enriquecer. E é por isso que eles estão respondendo aí tantos processos por enriquecimento ilícito e desvio de dízimos. Simples, claro e objetivo, não é mesmo? No sentido correto do corpo de Cristo, eu creio que nenhum cristão honesto vai discordar de que o corpo de Cristo não é uma denominação cristã em especial, mas todos os crentes em Jesus, espalhados por todo o mundo, independentemente de qual denominação cristã genuína, eu estou me referindo a denominações cristãs, igreja cristã, independentemente de qual igreja cristã ele faça parte. Agora vamos comparar o verdadeiro sentido do corpo de Cristo com os ensinamentos apresentados pela Igreja Maranata em seus seminários. Eu vou passar alguns trechos da aula sobre igreja, ministrada no Seminário de Principiantes de 18 de dezembro de 2004. E ao longo da mensagem eu vou fazer apenas alguns comentários para destacar aquilo que eu entendo ser incompatível com o verdadeiro ensinamento sobre o corpo de Cristo. Então vamos lá. Quando falamos que nós somos corpo, nós melhoramos esse aspecto da nossa vida. Porque o corpo, nós podemos fazer uma definição muito simples de corpo. Simples, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui é um conjunto. O que é um corpo? É um conjunto de membros e partes e órgãos que interagem. Eles interagem, eles se comunicam e têm uma interação e uma integração sincrônica. Eles não brigam entre si. O interessante notar nesta primeira parte é que, ao afirmar que as partes do corpo não brigam entre si, já podemos notar que ele não se refere a todos os crentes em Jesus, mas apenas aos membros da Maranata, até porque nos próprios seminários da Maranata, muito tempo é destinado para se criticar as outras
denominações cristãs. E é exatamente a partir destes ensinamentos exclusivistas que a Maranata coloca seus membros contra tudo o que não seja a Maranata. Mas vamos continuar. É o maior exemplo de interação vista na natureza, nesse universo que nós vivemos, que é o universo da criação. Então, na criação, no universo da coisa criada, é o maior exemplo de interação e de integração. Nada está mais integrado ao outro do que as partes e os membros e os órgãos do corpo humano. Aqui, novamente, podemos perceber que ele não está falando do conjunto de crentes em Jesus como um todo. Integração e interação é uma coisa que não existe entre a Maranata e outras igrejas evangélicas. O fato é que a Maranata não é integrada com nenhuma outra igreja evangélica. Por exemplo, nenhum pastor que não seja da Maranata pode pregar em uma igreja da Maranata. E os próprios membros da Maranata, eles são desaconselhados a participarem de cultos em outras igrejas, mesmo que sejam evangélicas. E ainda que os líderes da Maranata eles não digam isso abertamente, claramente, se alguém for descoberto, um membro for descoberto participando de um culto em alguma outra igreja, certamente, especialmente se ele tiver algum serviço na igreja, ele vai sofrer alguma represália. Mas isso vai ficar mais claro no trecho do vídeo que eu vou passar agora. Vejam só. Então, nós entendemos que a importância do membro nessa igreja está no fato dele viver em conjunto. Quanto mais dependente, mais importante ele é para esse corpo. Então, a nossa importância nesse grande e glorioso corpo de Jesus está no fato da nossa dependência. Quanto mais dependentes nós somos do corpo, quanto mais clamamos pelo sangue de Jesus, mais nós temos a nossa bênção. Então, a nossa comunhão e a nossa vida está diretamente relacionada com o nosso clamor pelo sangue de Jesus. Está diretamente relacionada com a nossa dependência do corpo. Perceberam? Ao ensinar sobre o corpo de Cristo, ele se refere somente aos membros da Maranata. Ele diz a importância do membro nessa igreja. Mas a que igreja ele se refere? Seria a igreja de Jesus, cujos membros estão espalhados por todo o mundo, em todas as outras denominações? É claro que não, ele se refere à denominação Maranata, porque, como ele mesmo disse, a Maranata é a única que tem a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Então, a dependência a que ele se refere é a dependência dos membros da Igreja Maranata ao presbitério, de onde vêm as orientações e doutrinas exclusivas, inclusive sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Conseguiram perceber? Mas vamos em frente, porque isso vai ficando cada vez mais claro. Vejam mais um trecho do vídeo. E quando o Senhor partiu o pão, eles conheceram que era o Senhor, porque Jesus só é conhecido no meio da igreja. Jesus não é conhecido nas esquinas, nas praças, onde você tem que pagar pedágio. Nisso não se conhece Jesus, não. Pagar pedágio para ser crente, ministério profissional, o evangelho falido tem igreja, tem Bíblia, tem templo, tem tudo. Fala em Jesus, mas vive como se ele não tivesse existido. Sabe por quê? Porque não tem nem corpo, nem sangue. Porque o sangue não permite isso, não. O Espírito Santo não permite isso, não. Onde está o Espírito Santo, ali tem a bênção, ali tem a revelação do Senhor Jesus. Entenderam? Notem que, novamente, ele não está falando do conjunto de crentes em Jesus como um todo. Ao usar os exemplos o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús, ele deixa bem claro que Jesus só é conhecido no corpo, na igreja. Mas a que igreja e a que corpo ele está se referindo? Somente a igreja Maranata. É óbvio. Veja que ele, inclusive, faz questão de generalizar os abusos que eventualmente ocorrem
em outros lugares, como se todos os irmãos de outras igrejas fossem comerciantes da fé. E nós sabemos que isso não é verdade. E, para que não reste dúvidas de que ele está se referindo exatamente à Igreja Maranata, ele fala sobre o ministério não profissional desenvolvido pela Maranata, e embora isso não seja uma verdade, é apenas uma verdade parcial, porque nós sabemos que há diversos pastores que recebem para serem pastores na Igreja Maranata. E eu estou dizendo isso porque eu mesmo conheço um que recebe para ser um profissional, né, do ministério na Igreja Maranata. Mas, evidentemente, eu não vou citar nomes aqui. Quem tem dúvidas, faça uma busca no Google e verá nas redes sociais, inclusive, demonstrativos contábeis indicando pastores assalariados na Maranata e com grandes salários, diga-se de passagem. Enfim, mas vamos avançar um pouco mais. No partir do pão, na igreja, Jesus se revela. E nós temos esse exemplo no culto profético. Como é que o Senhor se revela no culto profético? Um tem o dom, o outro tem o clamor, o outro tem a palavra, o outro tem o discernimento. É o corpo atuando ali. E ali Deus começa a abençoar. Bom, se ainda havia alguma dúvida de que o professor do seminário está classificando como corpo de Cristo somente os membros da Igreja Maranata, eu creio que neste trecho da sua aula não resta dúvidas. Por quê? Vejam que somente a Igreja Maranata tem culto profético, clamor pelo sangue de Jesus, consulta à palavra e um exercício de interpretação da consulta que eles chamam de discernimento. Logo, não há dúvidas de que ele chama de igreja somente a denominação Maranata. Mas não é só. A mensagem ela vem se reforçando o tempo todo da aula. A cada minuto da aula, a ideia é fixar na mente dos seminaristas que o corpo de Cristo é a Igreja Maranata e que o resto do cristianismo nem mesmo conhece Jesus. Querem ver? Então, o Senhor começou a mostrar na ceia os irmãos que iam para Emaús, que não conheciam Jesus. Falaram bem dele, mas não o conheciam. Falaram muito bem, porque é exatamente como a religião faz, o cristianismo histórico que aí está. Mas é o cristianismo histórico. O cristianismo fala no Senhor Jesus como um homem muito bonito, mas não o conhece. Fala bem dele, mas não conhece Jesus. Porque quem conhece o Senhor Jesus, sabem quem é, irmãos? É a igreja. Só o corpo conhece Jesus e ao corpo o Senhor está preparando, já está preparado, uma bênção maravilhosa na eternidade. Então, no partir do pão, que o homem conhece Jesus. E se você pensa que isso já está claro, o que eu estou mostrando, aguente mais um pouquinho, porque ele continua impregnando na mente dos seminaristas este mesmo conceito equivocado. Ele vai e continua insistindo, afirmando, então, insinuando que o corpo de Cristo somente é constituído pelos membros da Igreja Maranata. Vejam só como ele insiste em reforçar essa ideia. O homem conhece Jesus, sabe aonde, irmãos? Quando ele vem como Tomé veio. Tomé não conhecia o Senhor, não. Ele estava com o Senhor, mas não o conhecia. Ele não estava no dia em que o Senhor se apresentou, apareceu. Ele veio de fora. Lá, eu não creio em nada, e é assim que chega o homem natural no nosso meio. E ele só conhece o Senhor Jesus quando só se eu tocar na mão. E é verdade, é isso mesmo. Tomé não falou nada de errado. Ele representou ali todo mundo que não crê. Porque quem não crê, ele só está querendo uma coisa. Ele só conhece Jesus se ele vir um ministério revelado. Olha, só se eu tocar na mão, se eu ver os sinais. E nessa hora, só a obra do Espírito Santo, a obra que nós estamos, é que tem um ministério
é que tem sinais. O ministério tem a marca. E qual é a marca que o ministério nessa obra tem? Não tem medo não, tá? Notaram? Ele diz que Tomé são os crentes que falam de Jesus, mas não conhecem Jesus. Por quê? Porque não conhecem o ministério revelado. E que ministério revelado seria esse? Ora, o ministério da Maranata, obviamente. Ele diz isso com todas as letras. Ele diz: a obra em que nós estamos é que tem um mistério, que tem a marca, que é o ministério que só nesta obra tem. Perdoem, meus irmãos, eu sei que isso já está até bastante repetitivo e cansativo de se ouvir, mas eu estou fazendo questão de passar mais um pouco dessa aula da Maranata para que vocês entendam como uma ideia, mesmo que contraditória, absurda e antibíblica, como que essa ideia, então, ela é implantada na mente de uma pessoa. Então agora vamos ver como ele, ao passo que eleva a Maranata a um patamar exclusivo de corpo de Cristo, ele faz questão de ridicularizar e generalizar o cristianismo fora da Maranata. Vejam só. Temos viajado e temos visto todo tipo de culto religioso. Procuramos na televisão, nos hotéis e vemos os cultos. Vemos tudo o que há. É uma coisa, não é nada diferente do que vemos aqui no Brasil, não. Nada, a mesmíssima coisa. Quando não importamos o que está lá fora, nós exportamos o que está daqui para lá. Não tem nada, não. Ministério que tem lá é o mesmo que está aqui. O que está lá fora, comprometido com o mundo. Ministério com a marca, só a obra do Espírito Santo tem. Perceberam? Chega a ser até uma ousadia fazer afirmações sobre o cristianismo fora da Maranata com base no que ele viu na televisão em um hotel fora do Brasil. Você não acha isso uma grande injustiça? Você acha razoável fazer afirmações dessa natureza para um grupo de mais de 3.000 pessoas ali presentes? É como se isso fosse uma verdade, quando ele não apresenta nenhuma prova do que ele está falando? O fato é que na Maranata os pastores estão acostumados a fazer afirmações e generalizações sem provas. Por quê? Porque eles sabem que os membros tomam tudo o que eles dizem como se fossem verdade, pois esse é o processo que foi gerado neles desde o começo, a partir dos ensinamentos sobre obediência, enaltecimento do presbitério como detentor de uma verdade revelada absoluta sobre todas as coisas e assim por diante. Bom, agora para fechar com chave de ouro, vamos ver a última etapa deste processo de convencimento sobre a exclusividade da salvação. Os elementos deste processo são basicamente 3. Os 2 primeiros nós já vimos. Trata-se de inculcar na mente dos membros que só a Maranata é o corpo de Cristo, porque ela é a única que ouve e obedece o Espírito Santo de Deus, e que tudo o mais fora da Maranata é um lixo, é uma obra de homens, pessoas que não querem obedecer ao Espírito Santo de Deus, uma confusão só. Estes são os 2 elementos iniciais. Agora, o terceiro está associado à teologia do medo, que eu vou dar explicações melhores num vídeo só para tratar disso. Mas o fato é que, depois que a pessoa acredita que só na Maranata, né, está o corpo de Cristo, agora ela tem que saber que sair da Maranata significa sair da presença de Deus, cair em uma religião dirigida por homens que não tem Jesus e onde só há confusão. Vamos ver então mais um trecho da aula da Maranata sobre igreja. Vejam só. O Senhor começou a mostrar que se nós não tivéssemos o corpo, nós estaríamos exatamente igual a todo mundo que está aí fora. Pregando e vai pregando e constrói, daqui a pouco divide e vende o ponto como quem vende uma venda, como quem vende um armazém, vende para outro e passa e vai e racha tudo e vai embora. E cada um vai com um pedaço, porque falta corpo. E onde está o corpo, está o espírito. Onde está o espírito, não tem confusão.
Perceberam? Depois de generalizar, ele afirma que tudo o que não é a Maranata é um comércio evangélico. Enfim, fora da Maranata, tudo é uma confusão e quem sai não tem para onde ir, já que só a Maranata é o corpo de Cristo. Vejam só isso. Pronto para ir embora? Pronto para mudar? Não, eu vou mudar desta igreja porque... Não, isso aí é enfermidade. Eu vou sair. Sair para onde? Sair do corpo é voltar para o mundo. Porque o corpo é a igreja. Foi tirado do mundo? Ir para onde? E como os membros da Maranata só conhecem as outras igrejas pelas informações dadas por seus líderes, uma vez que eles não integram, não interagem com os outros grupos evangélicos, eles acabam acreditando que tudo o que não se pareça com a igreja Maranata está errado, é indecente, é imoral, não é espiritual e não tem Jesus. Então, depois de tanta informação distorcida sobre o que é a igreja, qualquer membro passa a imaginar que somente aquilo que se parece com a Maranata é o que agrada a Deus. E é por causa desses conceitos errados sobre o corpo de Cristo e sobre a igreja, sobre as práticas cristãs, que as pessoas que, até mesmo aquelas que conseguem sair da Maranata, acabam procurando algo parecido com ela. No fundo, elas saem, mas aquilo que ficou impregnado em suas mentes não sai facilmente. Elas saem da Maranata, mas a Maranata não sai de dentro delas. E assim, nós sabemos, o fruto nunca cai longe da árvore. Agora, a cereja do bolo. Uma vez que a Maranata já notou que muitos pastores e diáconos estão saindo da igreja, né, e outros pensando em sair, e isso já não é de hoje, o professor da Maranata dá um aviso. Um pastor só é pastor na Maranata, que é o corpo de Cristo, a única obra do Espírito Santo de Deus. Vejam só. Ministério com a marca só a obra do Espírito Santo tem. Ministério leigo, ministério que tem sinais, levantado por revelação, por profecia, onde o homem faz parte de um projeto. Ele é levantado para essa obra. A unção dele é para estar dentro da obra. Saiu da obra, perdeu a função dele para este projeto. Então, não somos pastores, nós estamos pastores, estamos diáconos, estamos servos enquanto permanecemos no projeto. Saímos do projeto, nós perdemos a nossa bênção, porque o ministério é para aquilo que você foi chamado. Perceberam? Esse é um recado para que todas as pessoas guardem em suas mentes. Se um dia elas pensarem em se desligar da Maranata, virá essa lembrança da mensagem sobre uma condenação para quem sai da igreja Maranata. Saiu, perdeu tudo que tinha, caiu da graça. Por quê? Porque só na Maranata você está na revelação e tem o direito de ser usado por Deus e de usufruir as bênçãos do Senhor. E é essa forma que eles encontraram, inclusive, para desqualificar um pastor que decida se desligar da igreja Maranata. Mas você pode estar se perguntando, afinal, que mal há em ensinar uma doutrina sobre o corpo de Cristo dirigindo-se somente ao grupo de membros da sua igreja? Bom, nós não podemos nos esquecer que amar o irmão é o segundo maior mandamento de Jesus. Mas se eu recebo um ensinamento que me confunde sobre quem seja o meu irmão, isso pode me levar a descumprir um mandamento de Jesus e que o seu descumprimento tem consequências seríssimas, segundo a palavra de Deus. É bom frisar, amar os irmãos não significa amar apenas os membros da sua denominação. E quem não consegue discernir, entender quem são os seus irmãos, quem não consegue discernir exatamente o que é o corpo de Cristo, segundo a palavra de Deus, não tem nem mesmo condições de participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque uma das exigências da participação da ceia é discernir o corpo.
Mas, para que você entenda melhor a gravidade de se acolher em sua mente um ensinamento distorcido sobre o corpo de Cristo, o apóstolo João nos disse claramente que sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. 1 João, capítulo 3, versos 14 e 15. Então, meus irmãos, eu creio que agora vocês têm toda a condição de eliminar um sério risco de suas vidas, aprendendo a verdadeira mensagem sobre o corpo de Cristo e afastando de suas mentes todo o ensinamento errado que vocês possam ter recebido em um ambiente sectário. No meu caso, depois de muito observar, eu afastei toda a dúvida que eu tinha quando eu me converti. Como eu disse no início, depois que isso ficou claro para mim, eu não tinha mais como permanecer em um lugar que impregnava a mente dos membros com uma doutrina que, a meu ver, era sectária e injusta. Hoje, eu sei o que é o corpo de Cristo e sei identificar com clareza a doutrina errada sobre o corpo de Cristo, que é altamente prejudicial a qualquer pessoa que queira seguir a Cristo, pois com a mensagem errada inundando a sua mente, você pode desprezar o seu irmão e corre um grande risco de cair em uma condenação claramente apontada na palavra de Deus. Então, se eu conseguir ser bem claro, eu creio que todos vão concordar que o corpo de Cristo não se limita aos crentes de uma denominação em especial, como é ensinado na Igreja Maranata. Mas o corpo de Cristo é o conjunto de todos os irmãos espalhados por todo o mundo, aos quais nós devemos amar como Cristo nos ordenou. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos encontramos na nossa próxima questão. Até lá!